Vamos para a nossa segunda aula de cálculo 3, dando continuidade ao estudo de curvas regulares, na verdade, curvas parametrizadas. A última coisa que a gente definiu na aula passada foi curvas regulares. Tá? A gente vai ter um ponto central, vai ser um objeto de estudo central no nosso curso, principalmente essa primeira parte. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre ângulos entre curvas. Tá? Vai ver como vai definir ângulos entre curvas e algumas outras propriedades que a gente pode ver sobre curvas regulares. Tá bom? Vamos começar relembrando o produto interno usual, que a gente conhece, que a gente usa isso desde o cálculo 2, tá certo? Então, o produto interno usual do R3, se eu tenho dois vetores ABC e XYZ, vai ser a soma dos produtos de coordenada com coordenada. Então, o produto interno do vetor ABC com o vetor XYZ, seja eles quaisquer vetor do R3, quaisquer ponto do R3, tá? Então, nesse sentido, ponto e vetor vão ser sinônimos no nosso contexto. Quando a gente fala em pontos do R3, a gente está falando de vetores do R3 e tecnicamente eu vou deixar a nomenclatura de vetor quando eu quiser mais dar um enfoque geométrico da coisa, tá? Que é o caso. Tá? Então se eu tenho dois vetores do R3, o ABC e XYZ, o produto interno dele vai ser AX mais BY mais CZ. Todo produto interno carrega consigo uma norma induzida. A norma induzida pelo produto interno usual, que é esse do R3, é dada por a norma de um vetor, ou tamanho, ou comprimento de um vetor, é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? Então, o produto interno de um vetor com ele mesmo vai ser, no caso, se o vetor for x, y, z, o produto interno de um vetor dele com ele mesmo vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é maior ou igual que zero, e é igual a zero simplesmente se x for igual a y, for igual a z, for igual a zero. Todas as coordenadas forem zero. Então, a norma dele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. O quadrado são as coordenadas. Tá aí o produto interno usual porque ele dá o que a gente chama de geometria euclidiana no R3, ou quando a gente restringe ao plano, dá a geometria euclidiana no R2. Tá? Isso também se estende para o Rn. Okay? O Rn com o produto interno usual é o que é chamado de espaço euclidiano. Tá? Dimensão no caso. Então, se eu tenho uma norma, propriedades que eu acabei de falar da norma, ela é positivo definida, ou seja, ela é sempre maior que zero, e é igual a zero somente se o vetor for o vetor nulo. A gente pode, usando a norma, definir o conceito de distância, que é a distância entre dois vetores, simplesmente é a norma da diferença entre eles. Tá? Quando você faz a desenho geométrico, vai ver que isso é a diagonal ou do triângulo ou do paralelogramo definido pelos três vetores, tá? Igual aí. A desigualdade de Cauchy-Schwarz é uma ferramenta fundamental, tá? Ela é bem mais geral do que esse contexto que a gente usa, não só vai só para o R3 ou para o Rn, tá? Ela vai no espaço vetorial com produto interno qualquer. Tá? O que é que diz essa desigualdade de Cauchy-Schwarz? Tá? Dados U e V pertencentes ao R3, e aqui perceba que U e V são vetores, então U é determinado por três coordenadas, assim como V. Então, dados quaisquer vetores no R3, vale que o módulo do produto interno deles dois, ou seja, o valor absoluto do produto interno, já que o produto interno pode ser negativo, o valor absoluto do produto interno é menor ou igual do que o produto de suas normas, tá certo? Essa igualdade vale se somente se esses dois vetores forem LD. E a gente sabe que dois vetores são LD se somente se um é múltiplo do outro, tá? Esses detalhes é deixado para vocês. Esse é o papel do aluno. Eu falar aqui, a única coisa que eu estou fazendo é mostrando a coisa que era a obrigação de vocês pensarem. Então vamos pensar. Tá? Todos os detalhes, e aí, esse é o principal exercício dessa videoaula, ser resumidas, é que os detalhes são estudos. Né? É assim que se estuda matemática, né? Metendo a mão na massa. Então, por causa dessa desigualdade, a gente tem a propriedade que, quando eu divido esse cara aqui pela norma, se ambos os vetores forem não nulos, e aqui é importante destacar isso, tá? Se ambos os vetores forem não nulos, vou pegar outra cor. Se ambos os vetores forem não nulos, U e V, então o produto interno de U com V dividido pela norma de U vezes a norma de V vai ser um valor entre menos 1 e 1. Com isso, por causa da propriedade das funções trigonométricas seno e cosseno, que o seno e cosseno de um ângulo varia sempre entre menos 1 e 1, a gente pode associar esse
elemento aqui, que é um valor apenas dado pelas propriedades algébricas dele, no caso aqui do produto interno, que é a propriedade, vai ser a norma, vai dar a propriedade geométrica dele, é uma propriedade intrínseca do espaço com o produto interno, pode ser associado a um valor entre -1 e 1, e isso pode ser associado ao cosseno de um ângulo, ou ao seno, tá? A convenção comum é definir isso como cosseno, mas você pode também associar ao seno fazendo as óbvias considerações, tá? Então, como é que eu faço isso? Se eu tenho esses dois vetores não nulos, U e V, aqui no R3, tá certo? R3, R2, R4, tanto faz. Eu vou definir o ângulo entre eles como sendo um valor θ, claro, isso aqui está em radianos, tá? Um valor θ, como sendo o único valor entre 0 e π, cujo cosseno de θ vai dar esse cara. Tá? Como isso aqui está entre -1 e 1, existe um único ângulo entre 0 e π, cujo cosseno vai dar ele. Tá? Assim como existe um único ângulo, e aí se eu quiser usar o seno, não vai ser mais entre 0 e π, certo? Se você quiser, você pode usar, no caso do seno, se aqui vai de 0 e π, o seno eu quero que varie de -1, pode ser de -π sobre 2 a π sobre 2, ou se eu quiser só parte positiva, transladar isso aqui. Então, a gente vai focar só com a consideração do seno, do cosseno, tá? Então, vai ser o único ângulo entre 0 e π, cujo cosseno dele é dado por esse número. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo é que θ vai ser o arco cosseno desse cara daqui. Com isso, a gente pode definir agora o ângulo entre vetores. Tá? Quando eu olho então para curvas regulares, tá? E aí vamos relembrar qual é a propriedade especial de curvas regulares. Tá? Primeiro a gente tem que perceber que nosso conceito de curvas aqui tem várias interpretações. A gente tem a curva como sendo traço, a parte geométrica dele, o que está intrínseco com o seu desenho, vamos chamar assim, com o seu traço. Isso é uma propriedade. E a gente tem a curva como sendo a função. Uma função que sai que para a gente vai sair de um intervalo na reta a um espaço vetorial, que no caso da gente é o R2 ou o R3. A gente vai restringir mais esse espaço. Tá bom? Então, curvas regulares, ser regular é uma propriedade da função. É uma propriedade da parametrização da curva. Tá? Essas funções são chamadas de parametrização do traço. Então não é uma propriedade do traço. Tanto é que se eu, por exemplo, as curvas alfa de t igual a tt, que é a reta, passando pela diagonal, a reta x igual a y, e a curva beta igual a alfa de t igual a t ao cubo, que também parametriza a mesma reta x igual a y no plano. São duas parametrizações da reta x igual a y, sendo que a curva alfa é regular, porque sua derivada é 1, 1, e a curva beta não é regular em toda a reta, porque no ponto zero a derivada de beta, a beta' vai ser 3t ao quadrado, 3t quadrado, e vai zerar quando t for igual a zero. Tá? Então temos duas parametrizações para a reta x igual a y, uma parametrização é regular, outra não é regular. Tá? Isso fazia parte do que vocês tinham que ter pensado quando você vê a definição de curvas regulares. Você vê que depende intrinsecamente da parametrização. E uma das coisas, será que isso depende de fato, ser regulado característica da curva, do traço ou da parametrização? Tá? E aí é fácil ver, por esse exemplo que eu dei, que de fato é uma característica da parametrização. E isso foi citado na aula passada. Então, quando eu tenho duas curvas regulares, o que é essencial em ser regular? O fato de ser regular em um dado intervalo significa que para cada ponto t daquele intervalo, quando eu olho o ponto na parametrização alfa de t, vai ter uma reta, existe uma única reta que aproxima tão bem a função na vizinhança daquele ponto, alfa de t, tá? Uma única reta que passa pelo aquele ponto e aproxima tão bem a função, que a distância de alfa de t menos a reta é tão pequena,
vai para zero tão rápido quando t se aproxima, quando eu estou próximo de alfa de t, que mesmo quando eu divido por t menos t0, vamos chamar assim, quando eu divido pelo parâmetro que está variando, que também está indo para zero, essa diferença continua indo para zero. Então é a única reta que aproxima tão bem a função que satisfaz isso. Qualquer outra reta que passe por alfa, quando eu dividir por esse valor, não vai existir, não vai convergir. Tá? Vamos chamar assim. Tá? Então, essa é a caracterização de uma curva regular. Ela ser regular em um dado ponto significa que naquele ponto vai existir uma reta, que a gente chama de forma geral, a gente vai ver superfície regular depois. Vai ser um espaço tangente, tá? Então, isso é o espaço tangente a essa curva. Vai ser uma reta que passa pelaquele ponto e aproxima tão bem a curva que mesmo quando eu divido pelo parâmetro, pela diferença dos parâmetros que está indo para zero, essa diferença vai para zero, tá bom? Então, e a gente vai ver, uma das coisas que a gente vai ver nesse curso é como usar a existência dessa reta para obter resultados sobre a curva. Inclusive resultados geométricos, tá bom? Apesar de ser uma característica da parametrização, não geométrica. Ser regular. Então, se a gente tem curvas regulares em um dado intervalo I e J, que esse I e J podem ser inclusive distintos, disjuntos, que não fazem a menor diferença, dados quaisquer pontos T0 em I e S0 em J, eu posso perguntar qual é o ângulo que a curva alfa em T0 faz com a curva beta em S0. E esse ângulo é definido pelo ângulo que os vetores tangentes fazem. Por quê? Porque como elas são regulares, esses vetores tangentes vão existir, vão ser diferentes de zero, eles vão formar um ângulo entre si. O que eu estou dizendo é que eu vou olhar para o espaço tangente, para essa direção, que é dado por essa reta, e por essa direção que é dado por essa reta, e vou me perguntar que ângulo essas direções vão fazer. Tá? E aí eu olho para os vetores diretores desse espaço tangente, que é dado por beta linha de S0 e alfa linha de T0, e vejo o ângulo que eles vão fazer. O caso particular que a gente vê muito, que é de bastante interesse, é interseções de curvas. Tá? A gente quer ver que ângulo se faz entre interseções de curvas, e aí a gente tem, em geral, parametrizações coincidem em um certo intervalo I igual a J. E a gente pergunta, dado um T0 aqui, qual é o ângulo que as curvas vão fazer quando T for igual a T0? Então a gente vai ter a curva alfa, a curva beta, alfa linha, e os vetores tangentes a eles, vetores diretores do espaço tangente, e vai calcular o ângulo entre eles, tá bom? Então vamos para a outra parte do quadro. Bom, senhores, então agora aqui a gente vai dando continuidade à outra parte com esse exemplo, tá? Perceba o que é que diz esse exemplo. Então, seja alfa uma curva regular, que a gente já viu, acabou de dizer que caracteriza alfa regular, definindo em I um intervalo aberto. E aqui esse intervalo aberto é apenas uma tecnicalidade, tá? Para não dar mais detalhes, vocês vão ver por que esse intervalo aberto é porque eu vou usar a questão de ser o máximo local e o mínimo local da curva, tá? Então, quando eu queria fazer uma análise diferente para os intervalos, para os extremos do intervalo, caso ela fosse dividir o intervalo fechado. Tá? Limitado, né, no caso. Então, fixe P um ponto fora de alfa. Então, aqui quando eu estou falando fora de alfa, obviamente eu estou falando P que não pertence ao traço de alfa. Tá? Não pertence à imagem da curva. Tá bom? Então eu pego um ponto P que está fora desse traço e eu fixo T0, o parâmetro, tal que o ponto alfa de T0 é o ponto da curva, no caso é o ponto do traço da curva de menor distância para o ponto P. Então, eu tenho uma curva alfa qualquer, vou pegar um ponto P que está fora de alfa e vou pegar o ponto alfa de T0, estou assumindo que existe o ponto alfa de T0, que tem a menor distância de todos dessa curva ao ponto P, tá bom? Então o que é que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que a função
que associa a cada t nesse intervalo o valor norma de alfa de t menos p, ou seja, o valor, a função que associa a cada t nesse intervalo e a função distância do ponto alfa de t e p, ela é diferenciável. E por que ela é diferenciável? Porque eu estou assumindo que a minha curva alfa é regular, em particular, alfa é diferenciável, as coordenadas de alfa é diferenciável, e essa expressão simplesmente é raiz quadrada das coordenadas de alfa menos p. Né? As coordenadas a raiz quadrada das coordenadas de alfa menos p ao quadrado, da soma. Né? Então é uma função diferenciável que sai de I e chega em R. Tá? Como o I é um intervalo aberto, e esse T0 é mínimo da função, é mínimo dessa função, em particular é mínimo da função distância ao quadrado. Tá? O valor que ela vai atingir esse mínimo vai ser o valor que a gente vai atingir esse mínimo por causa do quadrado, porque eu só estou olhando para valores positivos aqui. Tá bom? Então, esse T0 é o mínimo da função norma de alfa de t menos p ao quadrado. E quem é norma de alfa de t menos p ao quadrado é a função que é produto interno de alfa de t menos p, produto com ele mesmo. Então, como isso aqui é o mínimo dessa função, a função é diferenciável, a gente sabe que ele vai ser o mínimo local, em particular, e com isso, vai satisfazer que a derivada da função naquele ponto é igual a zero. Então, a derivada do produto interno da função alfa de t menos p com ela mesma, da função produto interno de alfa de t menos p com ela mesma, em t igual a t0, que é esse valor onde a função atinge, é zero. A derivada desse produto interno é a derivada de um produto interno alfa de duas funções, alfa de t com a função beta de t, alfa de t linha, beta de t, produto interno de alfa de t linha com beta de t, mais o produto interno de alfa com beta linha. Então, como aqui as funções são iguais, isso aqui, a derivada disso vai dar duas vezes alfa linha de t0, a derivada em t igual a t0, tá? Vai dar duas vezes alfa linha de t0, produto interno de alfa linha de t0 com alfa de t0 menos p. Né? Então, como duas vezes disso vai ser igual a zero, isso em particular vai ser igual a zero. O que é que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que o produto interno desse vetor alfa linha de t0, que é o vetor diretor da curva, do espaço tangente à curva alfa no ponto alfa de t0, e o vetor dado por alfa de t menos t0, que é esse vetor aqui, no caso aqui, assim, tá? Mas tanto faz isso aqui, tá? E esse vetor, o seu produto interno é zero. Dizer que esse produto interno é zero, qual vai ser o ângulo que é formado por ele? Ó, se o ângulo vai ser o produto interno dele com ele mesmo dividido pelo produto das normas, vai ser o arco cosseno disso, na verdade. Se o ângulo vai ser o arco cosseno disso, então isso ser igual a zero significa que o ângulo é 90 graus. Então, esses dois vetores, eles são ortogonais. E isso é o que caracteriza. Só o fato de você ter um ponto que é o de menor proximidade para a curva, um ponto fora dela, que é o de, então, eu fixo um ponto fora da curva e pego um ponto sobre a curva que tem a menor distância entre eles, eu estou dizendo que a reta tangente a aquele ponto vai ser ortogonal à direção. A direção que dá a direção do ponto ao ponto, do ponto P ao ponto alfa de T0 da curva, que é o ponto que sai para ele. Tá? E isso nos permite definir, quando eu tenho uma reta tangente, eu estou dizendo que esse ponto P que tem dado um ponto P, quando eu pego um ponto sobre a curva alfa de T0 que tem a menor distância de todos da curva ao ponto P, o espaço tangente a esse alfa de T0 é ortogonal à direção que sai de P e vai até T0. Ou seja, você tem uma reta normal a esse espaço tangente, uma reta normal à curva, que é dada simplesmente dado uma curva parametrizada
a alfa de t, vou pegar a reta normal, uma curva regular, uma reta normal, alfa de t0 vai ser os pontos, vai ser dado pelos pontos do R3, tal que P menos alfa de T0 é ortogonal a alfa de T0, é ortogonal à direção do espaço tangente, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, algumas características de curvas regulares, tá? Se eu tenho que essa curva tem norma constante, ou seja, a alfa de t, a norma de alfa de t é constante, eu estou dizendo que essa curva alfa de t ela está sob a esfera, ou se fosse uma curva ali no R2 estaria sobre a circunferência, teria uma parte dela pelo menos, tá bom? Então o traço dela está sobre a esfera, todo mundo tem uma distância k, no caso, da origem. E é claro que isso aqui pode ser generalizado, não precisa ser norma de alfa de t, mas poderia ser norma de alfa de t menos p, um certo fixado ponto p, tá? Então vai estar sobre uma certa esfera, e significa que para todo ponto dela, os vetores posição e velocidade são ortogonais. Tá? Então o vetor posição e o vetor velocidade vai ser sempre ortogonal nesse caso. Exemplo, a própria esfera. Tá? No caso aí, a parametrização, se você quiser uma circunferência, a própria circunferência é mais fácil de ver, diretamente na esfera. Como é que a gente obtém isso? Obviamente por causa dessa expressão aqui. Norma disso aqui ser constante significa que o produto interno de alfa de t com ele mesmo também é constante para todo mundo, e aí quando eu derivar vai ter que dar zero. A derivada do produto interno de alfa de t com ele mesmo é 2 vezes o produto interno de alfa de t com alfa além de t. Então, o produto interno de alfa de t com alfa além de t vai ser sempre zero. Tá? Essa é uma técnica bastante usual que tem que estar acostumado. Tá? A segunda propriedade que eu quero destacar é que se alfa possui velocidade constante, e aqui só tem uma interpretação possível para velocidade constante. Velocidade constante, quando a gente pensa em partículas se deslocando sobre a curva, obviamente velocidade constante não é a direção, antes que velocidade é um vetor. Então, dizer que a velocidade constante não é pensar que o vetor é constante, o vetor velocidade é constante, é pensar que o módulo do vetor velocidade é constante. É isso que quando alguém fala velocidade constante, ele quer dizer. Do ponto de vista, se é preciso, é ruim, né? Mas fazer sentido é o único sentido que faz. Tá? Dizer que o vetor com um constante, se tivesse para todo ponto, a direção é aquela. Né? Então não. Então velocidade constante é norma do vetor constante. A gente vai assumir aqui que V agora é uma constante, que é a norma de alfa de t. Então dizer que a curva tem velocidade constante, pelo mesmo argumento que a gente viu antes, é dizer que o vetor velocidade é sempre ortogonal ao vetor aceleração. Tá? Alfa linha de t é ortogonal a alfa duas linhas de t para todo t. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho curvas com essa propriedade, o vetor aceleração vai determinar a direção normal à curva alfa. Tá? Já que eu vou ter a direção tangente, dada por alfa linha de t, e como esse é ortogonal, a gente vai ter que ele vai estar nessa direção aqui. Tá? É claro? Então, estudem, trabalhem, pensem sobre isso. Estudar matemática é pensar sobre. Aqui já tem muita coisa para vocês pensarem sobre tentar entender esses objetos e as técnicas envolvidas nisso. Tem um bocado de exercícios aí, em vários livros, em vários locais que vocês podem achar. Tá? E exemplos. Tá? Aqui a gente vai ter muito pouco exemplo por causa das condições e por um motivo simples. É você que tem que ir atrás do exemplo. O estudante é que tem que ir atrás desse tipo de coisa. Tá? É assim que se estuda. Tá bom? Então, até a próxima. A gente se vê.